Olá, sejam bem-vindos a mais um Arretagro, o podcast mais arretado do agro. E dessa vez temos dois convidados, não um só. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana sobre o ensino público e privado de agronomia no estado da Paraíba. E a gente vai ter muita conversa, muita informação para você que quer entrar nesse mercado, que quer cursar essa faculdade. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriel Petelinka e hoje eu trago para vocês mais uma vez João Quintanes e Gilson, né? E Gilson Filho. Tudo bom, pessoal? Chega pra cá, esse Arretagro. Valeu. Nossos companheiros de podcast. E os nossos dois convidados hoje aqui, muito especiais, dois alunos de agronomia, para contar um pouco da visão deles de ensino, de mercado, do que eles estão planejando para quando se formarem. E para a gente saber quais são as vantagens de cada uma das faculdades, das universidades. Aqui o nosso papo não é desmerecer nenhuma delas, pelo contrário, é mostrar o que cada uma tem de bom, cada uma tem de melhor e estimular vocês que querem entrar nessa área, uma área tão abrangente, uma área tão ampla, com um mercado tão grande nesse nosso Brasil, não é verdade? E para isso a gente traz aqui Lázaro Matheus, seja bem-vindo. E é como o Gabriel falou, meu nome é Lázaro Matheus, tenho 21 anos e eu faço 6 períodos de agronomia. E também estou como atual presidente do diretor acadêmico, que é a representação dos estudantes lá no nosso centro, né? E você em qual faculdade? Lá na UFPB. Então na UFPB, Centro de Ciências Agrárias. Coincidentemente, é onde nós três se formamos. E também temos José Jorge. José Jorge, sejam bem-vindos. Obrigado. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Me chamo José Jorge, mas sou conhecido como Jorginho Irineu. Sou aluno do 10º período de agronomia da Facene, produtor de abacaxi, produtor de maracujá e também trabalho com meu pai, auxiliando ele nos tratos culturais da produção de cana-de-açúcar. Bacana. Na cidade de Itapororó. Coisa boa. Então aqui, aposto que a gente vai ter muita conversa, muita pauta boa. Essa conversa é legal, Gabriel, né? De antemão falar aí para vocês, porque muito tempo só tinha a instituição federal num curso de graduação de agronomia. Então eu estou muito feliz também em querer receber também um estudante de uma particular, porque, querendo ou não, é recente. Isso mostra que o curso da graduação de agronomia está crescendo. Porque se há um interesse de uma instituição privada, né, então mostra que o curso da gente tem um potencial. É verdade. Né? Então isso é muito bacana, viu? E cada vez mais, como você falou, João, está crescendo a parte rural, o interesse na parte rural. Não só de pessoas do campo, mas como pessoas da cidade. A gente percebe muito isso. A gente tem uma divisão, acho que vocês vão falar bastante disso aí, a gente vai falar junto. Que há um pessoal da cidade que também tem um interesse no agro e vê uma janela de oportunidade para um curso superior. É isso que eu vejo também bacana. Isso mesmo, Gilson. Às vezes não é questão de ser uma instituição melhor do que a outra. É questão também de oportunidade. Às vezes um pessoal daqui de João Pessoa quer ter um curso e tem uma praticidade de seguir a questão da particular aqui em João Pessoa. Porque a gente sabe, né, não, Matheus, que se locomover aqui, federal só tem o Campus 2, não é isso? Em Areia. Em Areia. Tem a estadual em Pombal. Em Pombal. Então fica um pouco, né, inviável. Então é uma oportunidade bacana da universidade privada, está chegando aqui, porque isso dá oportunidade também dos jovens querer seguir agronomia e ter uma possibilidade de ser um engenheiro agrônomo, não é isso? É muito legal. Eu tenho visto que o campo tem buscado bastante isso, nessa mescla. É mesclar a vivência rural, a vivência do campo com o conhecimento técnico, o conhecimento acadêmico. Tentar trazer o conhecimento da faculdade para dentro do campo mesmo. Colocar em prática. Isso mesmo, Jorge. E aqui, né, no nosso litoral, né, Jorge, temos uma produtividade bacana, né? Muito produtores. Então, até mesmo os próprios produtores, filhos de produtores, né, trabalhadores que querem se profissionalizar e ter uma graduação, então ele tem essa possibilidade, né? E para a gente começar, Gilson, antes de a gente entrar mais a fundo mesmo no tema, eu queria saber de vocês e também de vocês por que a escolha de agronomia. Então, para a gente começar a roda aqui, você pode começar e a gente vai falando aqui, porque aqui nós estamos todos agrônomos e estudantes de agronomia, futuros agrônomos. E eu queria que vocês contassem pra gente e pra quem tá nos ouvindo o porquê. Por que de escolher esse curso? Bom, eu sempre, desde cedo, que eu sempre quis seguir a carreira do meu pai. Eu sempre queria ser produtor rural. Seu pai é agrônomo, Jorge?
Produtor rural. Produtor rural, Sempre certo. tive em mente que eu queria viver no campo e viver do campo, né? Só que na época eu acabei não indo pra areia, porque pra se locomover todos os dias de Itapororoca para areia eu teria dificuldade, e entrei no curso de contábeis na UFPB, lá de Mamanguá, Campus 4. Só que não me identifiquei no curso de jeito nenhum. A única disciplina que eu gostava do curso era a contabilidade rural. Eu nem sei se tem mais lá, se ainda é obrigatória. Então, acho que no 6º, 7º período, não lembro bem, eu desisti, foi quando surgiu a agronomia aqui na Facene, e eu procurei informações da instituição, porque eu queria justamente isso que eu tinha falado antes, que era fazer essa mescla, sabe? Mesclar o que eu aprendo, a minha vivência rural com meu pai, com meu irmão, e mesclar com o conhecimento técnico, o conhecimento acadêmico, buscar melhorar nossas produções, sempre de uma forma muito técnica. Então, quando surgiu o curso da Facene, minha família apoiou muito, minha esposa apoiou, minha filha, sempre minha inspiração, por ela eu vou mesmo, e minha mãe também, foi. E eu dou até os parabéns, viu, pra família, por ter apoiado, porque pra nossa realidade, a agronomia, por muito tempo, hoje tá mudando, viu? Mas no meu tempo, principalmente quando eu entrei, era considerado como um curso que no vestibular passava, né? Então, quando a família realmente incentiva e dá valor, é bacana. Eu dou os parabéns. Né? A minha me influenciou também, mas eu sei que realmente há um certo preconceito. Sim. Meu pai mesmo, João, quando eu disse que passei pra agronomia, ele ia morrer de fome. É porque, na verdade... É um preconceito. Não. Meu pai sempre foi da cidade. Quem é bonito é doutor, medicina, odontologia, direito e engenharia civil. Mas antes tinha aquela máxima mesmo, dizia assim, olha, se você não estudar, você vai trabalhar no campo. Não, hoje para trabalhar no campo você tem que estudar. Para trabalhar no campo tem que estudar. De verdade. Pelo menos se você quiser ter bons resultados, tem que trabalhar, tem que estudar. E você, o que levou a você a escolher esse curso? Eu sou aqui de uma pessoa, né? E aí eu nasci aqui e me criei na cidade. Só que aí, como acho que a maioria dos meninos que nasceram na cidade, nas férias passavam no interior. No interior. E lá, meu avô e meu tio, eles eram produtor rural, ainda são. E eu sempre tive esse contato. E aí chegou na época do ensino médio, e eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Acho que a maioria dos adolescentes passa por essa situação, né? E aí eu comecei a imaginar o que poderia ser. Aí eu saí descartando que eu não gostava. Eu não gostava da cidade, não gostava do escritório. Essas questões assim, burocráticas pra mim não era muito interessante. E aí eu saí associando, que eu gostava do interior, eu gostava de estar lá no campo. E aí eu fui selecionando, procurando e encontrei a agronomia. E em 2016, eu acho que eu estava no primeiro ano do ensino médio, decidi que ia fazer agronomia e estou até hoje. E já foi Bacana, certo. né? Já Foi foi certo. certo. Fui direto na agronomia. É bacana que a sua história também parece muito com a minha. Eu não cresci numa fazenda, mas meus avós e tem os tios também, que sempre tiveram propriedade, sempre tiveram fazenda. Pelo meu sotaque, vocês percebem, eu não sou daqui. Eu acho que a gente nem falou isso no primeiro podcast, que eu não sou daqui, eu sou do Mato Grosso do Sul, nascido em Campo Grande. E eu lembro que até uns 15, 16 anos, todas as férias era pra fazenda dos tios. Todas as férias era pra fazenda dos tios, mais ou menos igual a você. E aquilo foi Cativando. E de mesma forma, lá em casa, por mais que meu pai e minha mãe nunca tiveram fazenda, nunca tiveram propriedade, meu pai cresceu na fazenda. Então, ele sempre me influenciou de uma forma de que não, é bom, vai gostar. E querendo ou não, aquilo foi ficando na cabeça. E quando eu mudei pra Paraíba, eu mudei em 2017. Eu só fiz o 3º ano do ensino médio aqui. Quando eu vim pra cá, eu já vim certo. Só que é engraçado porque o pessoal de lá me falava, você tá doido. Você tá saindo do Mato Grosso do Sul, que é o celeiro do Brasil, pra fazer agronomia na Paraíba. E eu vesti a camisa. Quando eu passei pra areia, fui pra lá em 2008. E assim, foi um mundo totalmente novo. Para começar, o que eu tinha de referência agrícola, para mim, era soja, era milho. E a gente chegou aqui e viu culturas totalmente diferentes, muito mais voltado para cana, muito mais voltado para pecuária. E eu acredito que isso foi uma baita vantagem que eu tive. Porque eu pude ver os dois mundos. E a partir daí, hoje, eu não trabalho muito mais tecnicamente no campo. Igual eu sempre falo, hoje eu sou agrônomo de gente. Eu sou um agrônomo que cuida de técnicos, de supervisores, que
ensino e ajudo os técnicos a melhorarem os seus resultados, mas essa base técnica, essa base da agronomia me fez estar onde eu estou hoje. Então eu acho muito bacana, é um curso que eu amo e incentivo a todo mundo a fazer. Um gancho engraçado no meu colégio, no ensino médio, né? A gente tinha a questão do PSS, que eram 3 provas. Aí você escolhia que não botar na camisa, né? Só não tinha engenharia agrícola. E eu bati o pé e disse, na minha camisa é engenharia agrícola. Não, se for para falar disso, eu estudei numa instituição no tempo, né? Não sei se hoje ainda está, que foi o GEL Tambaú. Então o GEL era uma instituição. Fechou, mudou de nome. Parece que mudou de nome, mudou tudo, mas era bem renomada aqui em João Pessoa, um colégio bem. E quando eu passei em agronomia em 2008, e eu e o Gabriel ainda entrou na mesma turma, e a gente foi, porque em agronomia tinha a primeira colocação, quem tirou as melhores pontuações, e tem o segundo turno, né? A repescagem. A repescagem, que é os que tiraram menores pontuações. E o GEL tinha uma metodologia, uma parte cultural deles, que quem passasse em primeiro turno, raspava, eles mesmo faziam uma festa, e raspavam o cabelo e tal, não sei o quê. Eles convidavam, tiravam fotos para divulgação do colégio. Pô, passei em agronomia, ninguém me chamou. Cheguei lá. Agora um que passou para medicina direto, poxa, tiraram fotos, fizeram coisa raspando e eu lá. Tá no crachá. Aí tu passou, eu passei. Eles me olharam assim, quer raspar? Não, agora não vou não. Por quê? Pô, velho. Mas isso, pelo menos no tempo da gente, pô, em 2008, já faz muito tempo, era realmente assim, minha gente. Não tem brincadeira nenhuma. Hoje em dia, pronto, vocês entraram já engatilhando um pouquinho do agro, do não sei, né? Com mais evidência. Mais evidência que antes. Mas no tempo mesmo, quando nós entramos, era realmente meio que preconceituoso. Quem não passava em outra coisa ia fazer agronomia. Eu vejo esse interesse do agro pela população que está crescendo devido às redes sociais, né? Instagram, a gente vê que tem muita gente com vários seguidores que eles estão divulgando o agro. Muito bacana. E o podcast também de vocês é uma ferramenta que vai ajudar isso. O nosso tudo, Matheus, é isso, exatamente, né? Muito bacana, né? Mas por que você escolheu agronomia? Cara, se for falar a verdade mesmo, vão rir. Olha assim, não fala. Eu vou ter que falar a verdade. Não, a princípio, eu não vou mentir. Não, isso é verdade. A princípio, eu sempre gostei de plantas. E sua família tinha propriedades rurais? Tinha propriedades, isso me incentivou bastante. Mas, a princípio, eu nunca gostei de estudar. Não vou mentir, não. Nunca gostei de sala de aula. Eu sempre achei que sala de aula me prendia muito. E eu sou uma pessoa assim que eu sou muito, né, enfim. E sala de aula, pra mim, não gostava. Então, ou seja, eu era uma pessoa que não gostava de estudar. E a agronomia, pelo fato de no tempo ser um curso que poucas pessoas iam atrás, obviamente era um curso que tinha pouca concorrência. Então eu falei, é meu curso. Vou estudar pouco, vou fazer o que eu quero e vou entrar. E que feito. Isso é a verdade. É claro que quando eu entrei, tive que estudar bastante. Uma coisa que eu digo, Matheus. Entrar é fácil. Entrar é fácil. Sair é difícil, porque não sei se todo mundo, mas a agronomia ela é uma engenharia. E toda engenharia ela trabalha de tudo um pouco. No início, meus colegas também falavam muito sobre isso. Eles chegavam, cadê um falar de adubação, falar de mecanização agrícola? É física, cálculo, matemática, álgebra linear, é tudo do mundo. Química, geral e analítica. E você não esperava por isso? Ninguém esperava. A gente chegou lá e falou, vamos olhar a fórmula de adubo. Vamos olhar implemento agrícola. Vamos para a fazenda da universidade. Eu queria, no mínimo, pegar no enxado. Cara, eu entrei, Matheus, entrei na Federal. Eu fui com essa idealização que a universidade ia me trazer muito mais prática. É claro que atualmente a gente tem que ter em mente que a agronomia ela é ampla. Né? Hoje em dia tem a parte da pesquisa, como a gente falou no primeiro podcast. Mas eu quero pegar na prática. E, só fui ver na prática lá pros 6, 7, final do curso. Que é uma coisa que eu não concordo.
Eu, pessoalmente, a gente tem que mudar. Quantas essa pessoas questão. desistem antes de chegar lá no final? na prática. Minha turma começou 44, tem 17 agora. Nossa turma mesmo, eu acho que desistiram muitas pessoas. Porque, na verdade, a gente vai com uma visão e quando chega lá é outra visão. Exatamente. Né? Eu Espero que isso mude, etc e tal. Eu Mude a não sei, forma de você já abordar. mudou. Eu acho que quem pode responder isso é eles. Como é que tá essa questão de prática dentro da universidade? Mas antes deles responderem, por que você escolheu a agronomia? Não fuja, não. Foi quase pelo que João, mas foi mais por amor mesmo, sabe? Não, diga que você também não gostava de estudar. Não, eu gostava de estudar, mas não muito. A historinha é essa. Pode depois... Mas assim, não foi nem, eu nem olhei nem a pontuação. Assim, na época era até baixo, acho que 300 e pouco passavam. 300 e poucos pontos passavam. Entrava. Mas foi mais amor. Eu não sou da cidade, sou da praia, sou nascido em Cabedelo. Mas eu sempre ia para o campo nas férias, da família. E aquilo despertou em mim interesse desde pequeno de ser agrônomo. Eu sempre disse, dentro de casa, que eu queria ser agrônomo. Eu queria trabalhar no campo. E por esse amor, essa dedicação, e cada vez mais que a gente ia evoluindo dentro da universidade, que ia pegando cadeiras do curso, cadeiras específicas do Mais curso, prática. mais né? prática, aí que dava aquele gosto, dava aquela vontade. Porque eu não vou mentir, quando você entra na Universidade de Agronomia, você se assusta, como foi colocado aqui. Você espera que seja uma coisa e é outra. Totalmente. E assusta. Você vem com muito cálculo, muito tudo, e o campo, e a prática. Não sei se fica uma deixa aí, para questão de grade curricular, mas assusta no primeiro momento. Mas É depois uma conversa pra gente botar quando vierem os onde professores. os professores. Mas que quando a gente começa as disciplinas práticas, aí que parece que renova e reforça o amor que a gente tem pela nossa profissão. E começa a fazer sentido. Sentido. Aquelas disciplinas que você estudou lá no início. Uhum. Quando você vai fazendo essa transição, começa a fazer bastante sentido aquilo que você estudou no início. E o engraçado que, juntando todas as nossas histórias aqui, elas de certa forma elas se complementam. Porque, querendo ou não, mesmo que as pessoas não são crescidas numa propriedade rural, não são crescidas na fazenda, não tem um parente próximo, um pai que tem uma propriedade, a raiz de quase todo mundo é rural. Se você não tem um pai, você tem um avô. Se não tem um avô, tem um bisavô. E, de certa maneira, isso sempre vai estar enraizado nas nossas famílias, principalmente em estados mais rurais. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul, a Paraíba, talvez São Paulo, Rio de Janeiro tenha uma diferença. Mas, assim, nos estados em que a gente vê em que nossos avós, nossos bisavós vêm do campo, essa influência ela está marcada de alguma maneira. Seja nas histórias, seja na comida, seja nas conversas no final de tarde. Então, de certa maneira, a gente acaba sendo influenciado. E a história que a gente tem visto hoje em dia é, de fato, cada vez mais as pessoas querem voltar. Uhum. As pessoas querem voltar para o campo, as pessoas querem voltar a produzir seu próprio alimento, as pessoas querem voltar a ter essa conexão com o rural. E de outra maneira também a gente vê cada vez mais um processo inverso do que aconteceu há tempos atrás, onde quando você era do campo, então seu filho tinha que estudar para ir para a cidade. Hoje não, ele vai para a cidade estudar, mas para voltar para o campo. E isso é muito válido, porque a gente consegue dessa maneira trazer cada vez mais fixação dessas famílias no campo. E cada vez mais o campo está sendo mais uma concorrência maior, uma qualidade maior, uma técnica mais necessária. E tudo isso é influência direta dos nossos antepassados, das nossas famílias, mas também é uma influência direta do momento que nós estamos vivendo hoje. Então, as pessoas hoje cada vez querem buscar mais comidas saudáveis, sustentáveis, e selos para lá e para cá. E tudo isso reflete na nossa profissão. Mas antes da gente chegar na nossa profissão, a gente precisa passar pela academia, a gente precisa estudar. É um curso que hoje, de fato, não é um curso fácil. Todo mundo, quando a gente conversa com pessoas que não é da área, eles se espantam, de fato, com o tanto de disciplinas que a gente tem de cálculo, de matemática, de estatística. Afinal de contas, é uma engenharia. Mas aí agora eu queria ouvir de vocês dois, que estão passando por esse momento,
O quanto isso impressionou vocês, de fato, como a gente comentou aqui, mas o quanto isso também tem trazido uma outra visão do curso. Então, igual você falou pra mim, você falou que queria ver pegar uma enxada. Você falou, né, de fato, queria ver e pegar uma enxada, e no começo a gente pega na calculadora. Pega no computador e vai fazer cálculo. Mas assim, depois que a gente sai, a gente percebe que faz parte do processo, faz parte do ensino, e que alguma hora a gente vai precisar de tudo isso. Mas eu queria que vocês contassem pra gente esse impacto, esse começo, quando vocês entraram, e hoje vocês dois já estão muito próximos de se formarem, muito próximos de estar aí no mercado. E a gente queria ouvir de vocês como foi esse desafio e como está sendo essa experiência de cursar agronomia. Bom, no início, como eu falei anteriormente, né? Essa turma chega e de repente, achando que ia estudar adubação, implemento agrícola logo de cara, e você se dá conta que vai estudar citologia e histologia. Vai estudar organela. Aí o cara, o coroplasto, meu Deus, o que eu vou. Coisa que a gente estudou no colégio. Não é? Aí lá na frente você vai ver que vai fazer sentido. Em questão da aula prática lá, a nossa turma ela é bem peculiar, porque como eu estava passando anteriormente com o Gilson, que tinha assistido esse programa, a nossa turma ela é muito prática, é muito técnica. A gente tem produtor de abacaxi, produtor de inhame de alhandra, técnicos agrícolas de usinas, técnico agrícola de empresa de insumos. Ou seja, são alunos que já têm uma vivência no dia a dia. Então não sentiu tanto a questão das aulas práticas, porque as aulas práticas são bem pontuais, sabe? Aquela aula prática, levantamento e classificação do solo, aí volta para aquela teoria que é bem bastante. Dá para dizer que 80-20 tranquilo. Então acho que nossa turma não sentiu tanto essa questão por isso. No caso, no nível da turma. Tanto que os professores já comentam que a faculdade vai mudar para as próximas turmas, porque elas não têm a característica dessa nossa. De ter tanta vivência no dia a dia, de já trabalhar tanto no campo. Eu acho que, talvez você possa me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que aí já é uma das grandes diferenças da faculdade particular para a pública. Talvez, não sei hoje como tá, mas na nossa época a gente não tinha tantos profissionais estudando assim. A maioria era aluno mesmo que estava começando, sem mercado de trabalho. Não, hoje em dia continua da mesma forma. A maioria dos alunos que estão entrando na agronomia, no zootecnia, veterinária, são alunos que estão saindo do ensino médio, né? Ele não tem tanta experiência como ele relatou a turma dele. E falar a minha experiência em entrar na agronomia e ver essa disciplina de cálculo, de física, foi bastante frustrante, né? E aí, se você parar pra pensar, acaba até desestimulando aquela pessoa assim, que entrou no curso sem ter tanta certeza, né? Correto. Porque eu entrei, eu me deparei com aquelas disciplinas, mas eu sabia que mais na frente eu ia chegar no que a gente queria, né? Uhum. E de qualquer forma, física, matemática, histologia, biologia celular são disciplinas de extrema importância, né? Às vezes a gente se depara com alguns assuntos específicos que acaba ficando desanimando mesmo, porque a gente não consegue visualizar o que a gente vai usar mais na frente. Mas não deixa de ter importância, porque sempre conhecimento vai se acumulando e você vai conseguindo captar outras coisas. Né? Eu acho, Matheus, que é questão de amadurecimento. Né? Principalmente que quando a gente vai entrar numa universidade, muitas vezes a gente entra muito jovem. Assim. Entra um meninão. E a gente quer novidade. E acaba pegando cadeiras, matérias e assuntos que você vivenciou naquele tempo. Algumas coisas, né? A grande maioria, no começo, muita coisa que você vivenciou no colégio. E isso acaba, eu queria uma coisa nova, estou numa universidade, né? Claro que, como o Matheus disse, são tijolinhos e tijolinhos, um processo para a gente conseguir entender aquela cadeira futura. Imagina tu pagar morfologia sem ter passado por uma base de algumas cadeiras. Você ia estar voando dentro da fisiologia. Pagar fisiologia sem pagar a citologia. Não tem como você entender aquela parte. E essa colocação que o Jorge falou aí, a grande maioria dos estudantes da minha turma, da sua turma, né? São funcionários, né? São técnicos já empregados. Será que tem alguma parceria ou não? Das empresas com a universidade? No universidade? estágio agora já teve a parceria, acho que foi a Agronil, a Japonu. Então, tem técnico da Japonu, tem técnico da Agronil. As empresas pegaram seus funcionários e levaram para tentar capacitar. Aí eles foram, o coordenador, junto com o professor Renato, procurou essas empresas
Pra saber se tem algum técnico que tem interesse em cursar agronomia, né? É otimizar fazer a propaganda e tudo. Isso aí, muitos técnicos de lá, tanto da Japão, apesar de só ter um agora, e da agronomia que tinha 8, só tem 4, mas foi isso. Chegaram a facilitar. E aí é uma via de mão dupla, né? Chegaram a facilitar a entrada? Não. Facilitar no que eu digo não, só foi essa questão mesmo da divulgação. Bacana, tá certo. Pra você ver que empresas, aqui no nosso litoral tem busca. Isso, porque onde é que estão os alunos? Vai estar em empresas agrícolas, em usinas, vai estar trabalhando no campo, as pessoas que têm mais interesse. Diferente da federal, como o Gabriel mesmo citou e o Matheus está dizendo, né? O federal, na verdade, é o ciclo do estudante. Não estou dizendo, pelo menos no geral. Não quer dizer que tenham pessoas que não vá na particular. Que não vá na particular também. Né? Mas basicamente é isso. Eu tiro como o Gabriel disse, pela nossa vivência. Não sei na turma de Matheus também. Mas era estudantes que estudavam, passou no que hoje é Enem, né? No meu tempo era PSS. E até porque a gente vê que hoje, pela federal ser no município distante, sim, é muito difícil o estudante que está lá ter um trabalho. E vai ser distante para a gente que está aqui. Mas quem também vem de certa forma se torna mais. E acaba que tem muito aluno que vem de outros estados. Tem gente que vem de São Paulo, de Piauí, eu conheço gente que vem de Tocantins para estudar ali em Areia. Quem queira ou que não, Areia tem um peso e uma história muito grande. O ensino da federal, o CCA, o Ciências Agrárias da Paraíba, ele tem um peso. Nós temos professores lá na Francena, que foram alunos, né? Inclusive alguns que estudaram com a gente. O coordenador do curso, se eu não me engano, Júlio, professor Júlio, também veio de Areia, o professor Renato Dantas. E falando de federal, particular, cursos que a gente vê que não só esses dois que a gente tem na Paraíba, hoje, se eu não me engano, quase todas as faculdades privadas têm o curso de agronomia, se não tem, estão implementando. Temos a federal, temos a estadual e assim, hoje tem uma disponibilidade enorme. Eu acredito que aí todo ano está formando uma média de 200 a 300 agrônomos por ano na Paraíba, que é muita gente. O mercado absorve até certo ponto, mas para falar de mercado a gente vai falar já. E quanto curso, enquanto dificuldades que vocês veem, enquanto pandemia, enquanto Covid-19, que a gente enfrentou uma situação que foi difícil para todo mundo, em todas as esferas, tanto para quem trabalha quanto para quem estuda, todo mundo teve que se adaptar. Eu queria que vocês contassem pra gente um pouco de como foi esse período aí, 2 anos de mudança, 2 anos de adaptação, como que o curso tem se desenrolado para vocês, quais foram os desafios, o que vai fazer falta no futuro, o que não vai fazer falta porque vocês conseguiram compensar de alguma maneira, mas assim, a gente sabe que é um período que todo mundo foi impactado. E no ver de vocês, enquanto alunos, o que isso atrapalhou no dia a dia e no desenrolar do curso? Eu acho assim, na minha opinião, o ensino EAD, a gente acaba perdendo algo que é fundamental para o aprendizado, que é aquele ambiente, aquela atmosfera. Você tem professor, você tem aluno, você tem uma estrutura e ali você está aprendendo, você está discutindo. No ensino EAD, mas na minha opinião, a gente perde isso. Isso dificulta bastante. A gente trabalhava durante o dia, à noite, quando ia para a sala de aula, quando ia para o ensino à distância, não tinha aquela mesma pegada que a gente tem quando está dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente da faculdade. Motivacional. Aquele universo, entendeu? Você está ali inserido naquele ambiente e toda hora, e as informações estão passando aqui, ó. Você falou à noite. O curso de vocês é noturno? O curso é noturno. As aulas práticas durante o dia, no final de semana, e as aulas à noite. Então, assim, aí houve aquele período de transição, que foi saindo do EAD para o modelo híbrido, aí já melhorou bastante. A gente já voltou para ter aula em laboratório, voltou para a fazenda, para ter as aulas práticas. Mas acredito que a gente sentiu bastante, nossa turma sentiu. O ensino no período que ficou à distância. Uma pergunta para questão de ensino mesmo, de aprendizado. Você acha que para vocês diminuiu um pouco ou não? Diminuiu. Para mim, sim. Por mais que os professores se esforcem, busquem uma didática que a gente consiga aprender mais e ensinar, mas com certeza a gente perde. Porque são vários anos os professores dando aula virtual, presencial, né? Mudar de repente assim.
Pois é, aí na UFPB eu tava no período 2019.2, quando iniciou a pandemia. E aí a gente tava vendo aulas presenciais, do nada ia ter um intervalo de 15 dias sem aula, porém a pandemia se estendeu e aí a gente teve que entrar nesse modelo EAD e a gente tá começando a voltar agora. Dia 21/3 está programado para os professores que cadastraram no sistema, né, como se eles fossem dar aula presencial, ser presencial realmente, aqueles que cadastraram como híbrido ser híbrido e os que cadastraram como EAD, as aulas vão ser EAD. E aí tem sim um prejuízo em relação a essa falta de contato professor-aluno, alunos e os seus alunos de turma, porque o que eu vejo é o seguinte: a universidade não forma só técnico, não forma só agrônomo, forma cidadão, né? Eu mudei bastante de quem eu era quando eu entrei até agora, e eu acho que essa responsabilidade vem muito desse contato entre os alunos, naquele meio acadêmico, né? Eu acho que faltou bastante isso, porém, a UFPB não parou, em momento algum. A gente sempre teve as aulas EAD, e uma coisa que eu estava percebendo é que eu fiz muito mais atividades extras curriculares na universidade, nesse período de pandemia, do que quando eu estava no presencial. Então, de certa maneira, tem uma vantagem. Tem uma vantagem em relação a tempo. A gente acaba tendo um pouco de flexibilidade. De tempo, né? Isso. Aí facilita você praticar outras atividades, né? E até mesmo buscar o campo, né? Buscar o campo, sim. Trabalhei bastante. A gente tem que levar em conta que o professor, né, ele é um educador também. Quando o Matheus falou isso, de capacitar cidadãos, né, eu achei interessante. Não sei se vocês vivenciaram isso, Gabriel e Gilson. Vocês também. E tinha professores que não permitiam, porque como é uma universidade pública e muitos estudantes já moravam lá, né? Era o costume da gente ir como se a gente tivesse bermuda e sandália. E tinha professores, coisa engraçada, que tinha professores que não deixavam. Tinha professores que até não deixavam você usar nem boné. E dizia o quê? Ainda assim, né? Ainda é? Acho que ainda é. Então são exemplos desse tipo que isso faz falta no presencial. Porque o fato dele quando a gente é estudante, a gente pode até achar que é besteira. Mas depois a gente vai entender, ela está preparando O mercado. Legal que lá na Facena, ao término de cada período, a gente faz uma espécie de simulação lá no teatro, como se você tivesse uma consultoria já. bacana, né? Você tem lá, eles chamam de você tem para todos os cursos. O curso de agronomia é isso. Você entra como se tivesse um escritório de agronomia, tem o seu cliente e você vai atender ele apresenta uma situação e você vai tentar responder com base no que você aprendeu no semestre. Eles criam uma situação ao término de cada período, Isso é bacana. já com esse pensamento, sabe? De preparar você Bacana. no mercado. Até então, porque você começa a despertar o interesse também de você buscar mais conhecimento, que foi uma coisa que eu senti, eu acho que vocês também sentiram, já debateu entre nós, que é aquela coisa, a gente vinha tanta questão de pesquisa, e muito pouco campo. Faltou extensão, né? Faltou extensão. Uma coisa que eu senti falta, e é aí que eu vejo que as faculdades privadas têm investido muito mais, é essa aproximação do mercado. Por exemplo, aqui eu posso perguntar para vocês três que estão e vieram da Universidade Federal da Paraíba, a questão de estágio. Eu pelo menos, nunca estagiei enquanto aluno da UFPB em algum lugar que não fosse na própria UFPB. Sim. Então lá tem os laboratórios, os centros, tem muita vaga de estágio. Porém, você não tem uma aproximação do mercado, você não tem uma aproximação da vida real, uma parceria do setor privado. Fora aquela academia. Então, eu acho que esse é um certo ponto para as faculdades privadas, que elas têm investido cada vez mais em aproximação com o mercado de trabalho. Então, ela traz empresas, igual você falou no começo, ela traz empresas, traz instituições que estão ali para apoiar e para absorver esses profissionais. E eu digo por experiência própria. Hoje, nós temos uma falta de profissional capacitado gigantesca. Mesmo num estado em que a gente forma 200, 300 profissionais por ano, nós não temos profissionais com as qualidades que desejamos para atender no meio rural. E isso eu falo porque a gente contrata lá
onde eu atuo, eu contrato uma média de 100 a 150 profissionais ano. E a gente vê uma dificuldade, não só em quantidade, mas da qualidade desses profissionais que, por exemplo, uma das condições para eu contratar lá é que tenha no mínimo 6 meses de experiência, contando com estágio. E muitos profissionais chegam lá com nem os 6 meses de experiência em estágio. Então, assim, a questão de estágio, e agora eu pergunto para vocês, como que anda a questão de estágio, tanto de vocês, particulares, quanto das turmas de vocês? O que vocês têm visto? O pessoal tem buscado, tem ido atrás, ou estão focados realmente nesse primeiro momento em estudar para depois buscar o mercado de trabalho? Na faculdade ela buscou já desde cedo essa parceria. Inclusive para os alunos que querem estar fora da Monguape, ela já avisou parcerias com a Agromap, com a Agronil, justamente pensando em facilitar para a gente que é de lá. Então eu já estou estagiando lá na Agronil e isso foi muito bom por parte da universidade ter buscado isso cedo, porque quando a gente chegou em 2009, iniciou o estágio, a gente já estava tranquilo em relação a isso, porque a faculdade já tinha buscado essa parceria para a gente. Os alunos aqui de João Pessoa foi a mesma coisa com a Japungu. Eu não sei se com a Japungu a galera já começou a estagiar, mas lá no Monguape da Pororoca foi muito bom, porque quando a gente chegou no P9, o estágio já estava firmado, a parceria já estava sendo feita, o contrato já tinha sido assinado, a faculdade barra emprego. Então foi muito bom nesse sentido. E eu tenho aprendido bastante no estágio por causa da questão da prática. Assim, a gente sentiu um pouco de falta lá no estágio, porque o aproveitamento da fazenda na universidade não foi da forma que a gente imaginava. Como eu falei anteriormente, as aulas eram muito pontuais. Como eu brinco com meus amigos, a gente não teve tanta liberdade criativa lá na faculdade para utilizar a fazenda da forma como a gente queria. Eles estão tentando mudar agora. Era mais ou menos como? Vocês iam lá e preparavam solo, faziam uma adubação localizada? Porque, por exemplo, tem aquela aula, por exemplo, a aula de agroecologia. Vamos fazer, quando tiver aula de agroecologia na fazenda, a gente vai lá fazer um cultivo de milho orgânico e ponto. Mas a gente queria fazer, por exemplo, eu queria trabalhar com um organomineral na fase vegetativa do abacaxi, queria testar antes de introduzir. Queria testar isso na faculdade, com a orientação do professor, antes de levar para o campo. Não foi possível, porque tem toda uma questão de norma, apesar dela disponibilizar para as aulas. Eu senti muito falta disso. A liberdade criativa. Antes de introduzir, eu comecei a cultivar maracujá com o meu professor Luiz Cláudio Mancha, me orientando, me ajudou, ele que me incentivou. A gente queria fazer isso na universidade antes de levar para o campo. Não deu, fiz um experimento lá em uma das propriedades do meu pai mesmo. Depois a gente introduziu o macro, né, numa área maior. No caso, Jorge, então eu senti falta disso. Como você, pegando essas palavras suas, a universidade, né, ela está sentindo uma decência de estrutura. Não, assim, ela tem a fazenda. Tem a fazenda. Mas, assim, para que a gente pudesse utilizar, é aquela liberdade criativa mesmo. A gente tem diferente já. E implantar, né? Diferente da nossa federal, que já tem uma mega estrutura, né? Não, Então, no caso, para suprir talvez essa necessidade, eles já fazem essa ponte entre as empresas, que é muito importante, né? Eu creio que assim, é interessante a gente fazer esses experimentos para introdução, é interessante, porque eu tenho, na prática você vai vendo situações que você pode melhorar. Por exemplo, normalmente a gente planta a maniva de macaxeira deitada. Já peguei casos, já estão me mandando matérias que ela em pé, a produtividade está bem maior. Então, quer dizer, eu já vou começar a colocar em prática isso aí para ver. Entendeu? Legal isso aí. No caso da abacaxicultura mesmo, não tem quase nada na literatura, talvez até nada. Eu falei com o Eduardo Saldan da Iara uma vez, e ele falou que não tem nada na literatura que diga que pode usar potássio no pós-indução floral. Ele disse que não precisa. E o que a gente mais vê é produtores bem-sucedidos utilizando potássio no pós-indução floral. E tem que utilizar, porque senão não vai dar aquele resultado. Aumenta a demanda do potássio. Ou seja, a gente que mais presencia no campo é resultados extraordinários que usam potássio no pós-indução. E primeiro que os nossos produtores normalmente ele não seguem a adubação de recomendação do abacaxi. Não segue. Ele faz a primeira adubação, atrasa a segunda com 60 dias, ele faz com 90, que já era fazer a terceira, e termina chegando na indução floral com 2 adubações. Então, é isso, sabe, companheiros, que a gente tentou fazer isso na faculdade e não deu. Por exemplo, vamos tentar fazer esse teste abrindo, vamos adubar um abacaxi com potássio no pós-indução floral e ver se é como a literatura de fato diz, ou se é como o campo está fazendo. Então é isso que eu sinto falta na aula prática.
Já na UFPB essa questão de experimentação é muito forte, né? A pesquisa lá que a galera faz, sempre tem experimento em campo. Só na cidade de Areia tem 2 fazendas experimentais. Tem o que a gente chama de chão de jardim e tem a horta. E lá a galera faz pesquisa com cana-de-açúcar, com inhame, com grande variedade, café, tudo. Não só lá em Areia, mas a gente também tem a estação de São João do Cariri, que fica lá na região do Cariri, né? E questão de experimentação, de liberdade do aluno ter que assim, poder escolher com o que ele quer trabalhar, isso é muito grande lá. E em relação ao estágio com empresas particulares e até empresas públicas de pesquisa, né? Tá muito diferente do que era antigamente. Que bom. Hoje a gente tem muita oportunidade, tenho vários colegas que foram estagiar no Mato Grosso, ficaram por lá mesmo, foram contratados, alguns voltaram. Então, os convênios que a gente chama, tá crescendo bastante na universidade, não só com empresa particular aqui da Paraíba, de outros estados, mas também com Embrapa, com outras universidades. Então, tem aluno fazendo mobilidade acadêmica. Esses dias tem uma aluna da UFPB que vai terminar o curso lá na Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? Então, essa mobilidade que o aluno tem de estagiar e de fazer experimentação dentro da UFPB tem crescido bastante. E é algo de extrema importância, né? De conhecer outros cenários agrícolas. Questão de estágios de vocês são obrigatórios? São 4 também? No meu campus, na UFPB... São 4, né? 4. Estágios da sim. Particular também 4? Na grade curricular começa a partir de 6 períodos, né? Porém, o aluno ele pode escolher fazer antes. A gente, na federal, a gente pode puxar a cadeira para antes, Sim, né? pode. Não sei se na particular também pode puxar. E aí a gente tem 4 estágios obrigatórios, porém a gente também pode fazer estágios extracurriculares, né? Pode ultrapassar os 4. É interessante essa pauta de estágio, porque muitas vezes é num estágio ou em outro que você acaba definindo aquilo que você quer fazer quando sair do curso, né? E aí a gente entra numa questão bacana. O curso de agronomia, ele é muito amplo. Então você pode trabalhar em diversas atividades que vai desde de fato a pesquisa, a produção agrícola, ao processamento, a gestão, o gerenciamento, a parte química, a parte biológica. Então a gente tem uma ampla questão de atuações. E aí eu queria perguntar para vocês. Vocês já têm um futuro definido, já sabem mais ou menos em que área querem atuar, ou ainda assim, vou me especializar, ou não, eu vou fazer bem feito aqui, tudo que tiver para aparecer, e lá na frente, o que o mercado me direcionar, eu vou. Eu gosto muito da área de nutrição de plantas, mas eu pretendo focar mesmo na produção de abacaxi. Eu me vejo daqui a 10 anos, produtor de abacaxi, engenheiro agrônomo produzindo abacaxi, buscando produtividade, qualidade, uniformidade, o que eu aprendi na faculdade levando para o campo. Resgatando o abacaxi da Paraíba. Sempre levanta, nós éramos o primeiro. Perdemos o título. Mas vamos trabalhar para voltar. É interessante isso porque Itapororoca, ela se tornou a maior produtora de abacaxi do ano passado da Paraíba, mas ela não se tornou porque aumentou a produtividade. Ela se tornou porque perdeu menos produção em relação ao peso de fogo. Ou seja, alguma coisa está errada aí. A gente tem que trabalhar em cima de alguma coisa aí. Então é isso. Eu quero focar muito na área na abacaxicultura mesmo. Produtor de abacaxi mesmo. Mas em todas as áreas, a que mais me encanta é a nutrição de plantas. E você? Então eu não tenho algo já definido assim, porque a gente sabe que o curso é muito amplo, né? Mas na universidade eu já trabalho há 2 períodos, 3. E pretendo continuar trabalhando com solos e com agricultura. Só que aí dentro de solos a gente tem área de manejo, química de solo, matéria, enfim, é muito amplo. Mas desde que eu decidi que eu queria fazer agronomia, eu sempre tive um pensamento de montar uma empresa. Antes eu tinha uma visão de montar uma empresa comum como a do Mancho, né? Mas hoje em dia já vejo algo diferente, fazer algum produto mesmo para vender. Tá montando ainda a ideia. Biológico. Alguma coisa. Quando eu trabalho com solos, a gente trabalha também formando substratos, reutilizando resíduos de uma compostagem. Algo nesse sentido, sim. E
Ligado também ao pó de rocha, que eu não sei se vocês conhecem. Sim. E tem crescido cada vez mais. A gente trabalha bastante com isso. Inclusive, a gente tem alguns produtores que estão investindo aqui na Paraíba, Sim, né? tem bastante. A gente tem algumas indústrias que estão disponibilizando esse resíduo para pesquisa. E tem substratos já feitos, por exemplo, você tem humus que já estão sendo incorporados nesses humus pó de rocha. Sim. É porque o complexo orgânico que forma, né, da matéria orgânica com a fase mineral do solo, ela protege muito mais a matéria orgânica, ela mantém muito mais tempo no solo, né? Traz outros benefícios. Mas aí a minha ideia é mais ou menos essa, trabalhar com algum substrato organomineral, produzir mesmo, vender. A gente tem contato com algumas mineradoras lá, tem alguns trabalhos em parceria, trabalho de pesquisa mesmo, utilizando pó de rocha. Até semana que vem eu tô indo visitar uma mineradora que tem um potencial muito grande com um material que a gente chama de feldspato. É um Feldspato. Mineral, deixa eu falar. Pois é. E é bem isso. E isso é bacana, João, isso é bacana, porque é uma conversa que a gente não escuta de muita gente, essa didática dele, tá? Particularmente eu escuto muito poucas pessoas visando essa área, empreendedorismo, saindo da universidade. Sim. Na nossa época, muita gente era o quê? Vou me formar, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. A gente via pouca gente buscando o mercado de campo. Isso que eu tô falando, gente, é na parte da federal, na nossa época. E a gente já vê também, com o passar do tempo, a mentalidade mudando. Muita gente que quando estava na faculdade ou ia buscar o campo ou ia para pesquisa, quando para dentro da universidade. Mas hoje não, a gente já vê que são pessoas como vocês com visão empreendedora. Tá? A palavra certa é visão empreendedora. E isso vai impactar muito, João, no mercado de trabalho. Porque vai deixar mais competitivo e que só quem tende a ganhar é o produtor. Com certeza. E pegando esse gancho, gente, como é que vocês se veem formados? Eu disse anteriormente. Não, você se vê assim, trabalhando com abacaxi. Mas você... Assim, eu me vejo buscando conhecimento sempre. Até onde eu puder, eu vou continuar buscando conhecimento. Porque tem gente que acha que só de sair da faculdade, não. fui pro campo e parei ali. Não. E o campo é um grande laboratório. Isso. O campo é um grande laboratório, você aprende muito. E cada dia Então, E você? Quando sair? Futuro. Não só quando sair, mas visando a sua trajetória. Eu tenho a mesma visão dele. Eu acredito que não é porque a gente está dentro da universidade, fora da universidade, vamos dizer, que a gente não pode fazer pesquisa, né? E aí a gente vê isso mudando bastante até na própria revenda de produtos, né? A questão de pesquisa, Matheus. Chega oferecendo produto nas produções e a galera chega lá e já tem outro produto sendo testado, então os experimentos que antes eram feitos na universidade agora está sendo feito no campo. Como eu acho que é essa continuidade da pesquisa. Dando a colocação e a pesquisa, a parte de experimentação, de experimentos, a gente aconselha, independente de ser estudante ou não, para o autor fazer também no tempo dele. Tem que fazer. Porque isso é fundamental. Porque cada produtor e cada propriedade é uma realidade diferente e ele tem que fazer experimento. Até porque ele é o principal beneficiado disso. A terra dele é diferente da do vizinho, então ele tem que fazer o experimento na própria terra. Tem muito aqui, eu vou fazer o que o meu vizinho tá fazendo. Deu certo ali, Deu certo ali fazendo o meu, aí dá errado. O que mais tem é isso. O vizinho, fulano lá na esquina usou tal produto, tal isso, assim, assado, deu certo, eu vou usar pra cá. E quando chega o carro, não deu certo. Vou dar um exemplo bem claro. Fazer experimentos na própria terra. Um exemplo bem claro. A gente pegou um produto, estava sem recomendação, ele pegou o calcário e aplicou na terra dele pela recomendação, tantas toneladas por hectare. O vizinho viu, achou bacana, comprou o calcário e jogou no solo. Aí pode até ter dado certo, dependendo, né? Se a quantidade estava certa ou se não estava, se vai desregular o solo ou não. Mas ele achou que a produção estava bonita, jogou. Lá no Cariri, a gente tem uma variação muito grande de classe de solo. Uma área de, vamos colocar, de 100 metros quadrados, você pode, eu já vi 3, 4 classes de solo. Então, um produtor que ele vê uma recomendação para o seu vizinho e quer o valendo dele, quer aplicar na sua, olha o risco que ele corre. É verdade.
E uma coisa que eu queria instigar vocês e ouvir de vocês também, que é uma área que a gente sente na pele, e queria ouvir de vocês não só a questão pessoal, mas como que as instituições têm tratado o tema, é de fato a extensão rural. Então, assim, nós três aqui somos técnicos de campo. Fomos técnicos de campo e atuamos em campo. Os dois muito mais do que eu, como eu disse hoje, eu estou muito mais em escritório cuidando de quem está no campo, mas assim, eu vivo indiretamente a extensão rural, aquele contato técnico-produtor, diariamente, propriedade, fazendas, e eu queria saber de vocês como que essas instituições têm tratado o tema, que não é um tema tão batido assim, na maioria das instituições que eu conheço. A gente acaba voltando muito mais para outros vieses, mas como que vocês veem a importância da extensão e como vocês tratam ela de maneira pessoal e como a instituição de vocês tem tratado o tema? Então, assim, nas empresas a gente tem esse trabalho mais de consultoria, mas a gente sabe que a consultoria está inserida dentro da extensão. A extensão ela tem também aquele caráter educativo, e consultoria é mais a gente chegar para resolver o problema, ponto. Eu acho que faltou, por exemplo, uma parceria com a Empae, que poderia vir a agregar bastante no trabalho de extensão. Faltou isso. Agora também, por ser um curso pioneiro na universidade, também com uma pessoa, eu acredito que para as próximas turmas, eles busquem parcerias com a Empae, mas sim, faltou isso, faltou esse trabalho de extensão e não apenas de consultoria, que é um segmento que está inserido dentro da extensão. Então é mais isso. E eu entendo como sendo o trabalho da extensão fundamental, principalmente quando a gente quer mudar a mentalidade do produtor, para que ele busque novas técnicas para otimizar a sua cultura. Então a extensão rural é fundamental para que eles possam melhorar suas condições de trabalho. Para mim, a extensão ela é essencial no campo, porque a extensão é a ponte entre a pesquisa e o produtor. Isso, perfeito. Então nós temos várias pesquisas bem-sucedidas, mas que às vezes aquilo que foi feito ali não pode se encaixar no produtor X. E a extensão está aqui para fazer essa ponte. E por isso que eu acho maravilhoso quando a gente foca na extensão. Então, a UFB ela é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, né? E, pelo menos nos projetos que eu participo, a extensão é bastante forte. Tanto no grupo que eu trabalho de floricultura, a gente tem lá em São José dos Cordeiros, também fica no Cariri, uma unidade meio que experimental, que é uma propriedade de um produtor lá de ovinos, que o pessoal da pós-graduação, até a própria graduação também faz experimento lá, e a gente tá o tempo todo sendo colocado em situações de ter que conversar com o produtor, ter que explicar a ele sempre, quando vê as coisas dando certo, ele procura mais conhecimento com a gente. Então aquele manejo que a gente precisa passar para ele diário é fundamental, e na UFPB acontece bastante. Não só com esse grupo, mas outro que eu participo também mais na área de solos, junto com o grupo Nexus Caatinga, que na verdade é um projeto de pesquisa relacionado à recuperação de áreas degradadas, né? A gente tem uma outra unidade experimental que não é assim, oficial da UFPB, mas é um convênio, né? Que é a Fazenda Almas. Também fica no município de São José dos Cordeiros. E lá é a mesma coisa. Então, o dono da fazenda tem os responsáveis lá e a gente tem que estar sempre se comunicando, sempre colocado em várias situações que a gente tem que estar com esse contato direto com o produtor, né? Então, a extensão eu vejo com bastante forte na UFPB. Que bom, eu acho que é fundamental. Pensar em agronomia sem pensar na extensão, você está um pouco cego. É claro que a parte do extensionismo, eu digo que deveria ter até uma especialização só nesse setor. A especialização parte muito da comunicação, parte muito da sensibilidade, parte muito do convívio, na prática, no depende, né? Uma coisa que é fundamental no curso da gente, então tem que ter mesmo. Eu fico até feliz pelo fato das duas instituições estar trabalhando isso, porque pensar em agronomia sem pensar em extensão tá trabalhando um pouco meio que na cega. Até porque a extensão ela evoluiu muito desde que ela foi
criada lá quando a gente puxa para Paulo Freire, quando vem falar de extensão, é uma educação que é levada ao campo por meio de profissionais técnicos. Hoje em dia a gente vê a extensão muito mais moderna, de um jeito muito mais prático e efetivo, que ela atua de fato como uma consultoria, claro que de forma um pouco mais contínua, mas assim, com o objetivo de resolver os problemas daquele produtor. Não necessariamente educá-lo de maneira geral, mas educá-lo pontualmente, de forma que ele vai resolver uma problemática e uma dificuldade que ele tem enfrentado no campo. E essa modernização da extensão, ela passa por diversos fatores. E atualmente a gente tem visto, o que tem batido muito na tecla, é a questão de trazer cada vez mais a gestão e a administração dessas propriedades rurais, não se opondo à técnica. Então, muitos técnicos hoje formados, que quando saem da faculdade, da universidade, eles pensam muito em aumentar a produção, bater muito na produtividade, produzir cada vez mais. E acaba que hoje em dia a gente tem trazido mais esse ponderamento e falado e condicionado isso à gestão. Então, será que eu produzindo mais eu vou ganhar mais? Será que eu investindo X eu vou ganhar 2X? E com o preço dos insumos então, Não, disparado. E nos últimos 2 anos a gente viu essa crescente de tudo. Então, não existe nada que não aumentou de preço nos últimos 2 anos. Ou dobrou, no mínimo dobrou. Então, assim, é muito importante a gente trazer para o debate essa questão da extensão, porque, querendo ou não, o dia que um agrônomo recém-formado, saído da universidade, saído da sua faculdade pública, privada, seja ela qual for, não arrumar um emprego, ele pode buscar clientes. Sim. Ele pode buscar clientes a qualquer momento. Ele é um autônomo, ele tem a condição de buscar clientes na sua região, nas suas cidades circunvizinhas, de buscar produtores que tenham interesse em melhorar a sua produção, seja técnica, seja produtividade, seja gestão. Então, assim, a partir do momento que a gente incorpora que a gestão muitas vezes é um fator que você não precisa mexer em quase nada de técnica e você tem resultados tão grandes ou às vezes maiores do que buscando na parte prática, a gente começa a ver que tem um caminho muito grande que nem sempre é traçado e orientado nas nossas universidades. Porque por mais que o produtor ame o que ele faça, por mais que o produtor esteja naquela fazenda, naquela propriedade, porque isso ele vem de gerações e gerações produzindo, se ele não estiver ganhando dinheiro, em um determinado momento ele vai ter que parar com aquela atividade. Então a gente tem que pensar que cada vez mais o nosso trabalho como consultor, como técnico, é fazer o produtor ganhar dinheiro. Não necessariamente que ele tenha a maior produtividade, que ele tenha a maior produção da região. Isso é uma conversa que a gente tenta trazer em todos os nossos podcasts, tenta trazer em todas as nossas conversas, porque é algo que a gente acredita, é algo que a gente vive no dia a dia, que é gestão. Muito bem, Gabriel. A gestão é importante porque vai abrir os olhos do produtor. Vai fazer com que o produtor ele enxergue. Dá a ele uma capacidade de tomar decisões. De tomar decisões, onde ele está entrando em déficit e por aí vai. E é uma questão de organização, é uma questão do produtor conseguir visualizar onde ele possa melhorar e tudo mais. Então é fundamental isso, porque se ele não tiver uma direção, um roteiro a seguir, ele acaba se perdendo. Como a gente sabe, questão de produtos e insumos muda de semana, mês e mês. É igual a celular. Celular, todo mês tem um diferente e todo mês. Ele tem que estar se organizando. Se ele não se organizar, planejamento bem feito, vai se perder. E às vezes até um trabalho simples, como por exemplo... Então, às vezes, ele está até no caminho certo, viu, Jorge? Ele está até no caminho certo. Falta o quê? Se organizar e realmente se planejar naquilo. E a extensão, a comunicação, a orientação de uma forma correta,
Às vezes só uma mudança de mudar aquilo ali já faz uma total diferença. Uma análise de solo, por exemplo. Para que ele Isso. possa usar a adubação da forma correta, o que é necessário, o que de Pô, fato é Pô, necessário. nessa realidade, geralmente Sim, o produtor começa e Sem não pensa utilizados em nem... excesso. É o que, básico, né? além de ser prejudicial agronomicamente falando, ele é prejudicial economicamente falando. Economicamente. É. E essa parte gerencial, até para o produtor ter uma noção de quantificar o seu produto. Sim. Tem produtor aí que tá vendendo o produto achando que tá ganhando dinheiro, mas se colocar na ponta do lápis, você tá perdendo. Que na verdade, uma coisa que eu penso bastante, e vocês que têm mais experiência no mercado podem confirmar, que eu acho que falta na agricultura é agricultor. Porque eu vejo muita gente plantando, mas agricultor mesmo são poucos, e os que tem acaba se destacando e tem altas produtividades, porque eu vejo como agricultor aquele que se planeja, né? Isso, mano. Porque eu vejo gente seguinte, chega no meio do ano, nas épocas juninas, vai plantar milho. Ele planta milho pela essa questão emocional, mas não por ser a época certa, É muito no automático. por tá ser ligado? o momento certo de plantar. Porque meu pai sem ter uma fazia, meu avô sucessão. fazia e eu vou fazer É, assim. é aquela verdade. visão. E é o preço mais baixo do milho. Eu me lembro Falta agricultor. Eu me lembro que meu pai, É muita quando oferta estava me pra ensinando a dirigir, aí ele chegava e dizia, ó, João, para dirigir bem você tem que olhar lá na frente. Nunca olhar, quando a gente vai estar aprendendo a dirigir, a gente acha que é tudo muito grande, a gente não tem um pouco de noção. E ele me disse, até hoje, eu observo isso, quando você está dirigindo, você tem que olhar lá em cima, lá na frente, e o produtor também. O produtor, para se dar bem, ou pelo menos para evitar os imprevistos que sempre tem. Na nossa área é o que mais tem imprevisto, né? Tem coisa que não tem como medir, não. Às vezes você chega... acontece os imprevistos que sempre vai ter. Isso tem que ter o agrônomo, né? Aí tem que ter. Chega a estiagem. Todo ano tem. Mas bora pensar o quê? Lá na frente. Vamos pensar sempre lá na frente. Para quando chegar o futuro, já tá meio que protegido. Excelente. Gente, nós estamos chegando a um pouco mais de 1 hora já de podcast. Então, para a gente encaminhar já para os momentos finais, eu gostaria aqui de pedir para vocês deixar uma mensagem para aqueles futuros alunos, aquelas pessoas que desejam entrar na agronomia, que desejam entrar nesse mercado nosso que é tão bonito, que é uma profissão tão nobre e que faz movimentar esse nosso Brasil. A gente sabe que o Brasil é o celeiro do mundo, isso não é de ontem e nem é para amanhã, é hoje. A gente produz grande parte do que é consumido em todo o planeta e tudo isso depende de agrônomos. Tudo isso depende de agrônomos dedicados, de agrônomos que estão lá no dia a dia fazendo seu trabalho. Então, para aquelas pessoas que querem vestir a camisa, que querem entrar nesse mercado, vocês que estão entrando nesse mercado agora, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, deixassem aí, além de uma mensagem, qualquer colocação final aí, e agradecendo já a presença de vocês. É muito bacana a gente ter esse debate, esse diálogo aqui, e a gente do Arretagro agradece muito a presença de vocês dois aqui hoje, que são os nossos segundo e terceiro convidados. E eu tenho certeza que a gente tem um planejamento de podcast bem legal aí pra frente, com pautas muito boas. E logo a gente traz vocês de novo, pra gente falar um pouco mais. Bom, eu primeiro agradeço a vocês pelo convite, eu acho parabéns pela iniciativa. Numa época em que está tendo tanta desinformação, né, acerca do agro, ter uma iniciativa como essa que vai tentar levar informação sempre com critérios técnicos e acadêmicos, vai sempre fortalecer o nosso segmento, que já é bem forte, mas que vem melhorando muito ao longo dos anos. Então, a mensagem que eu tenho para quem quer fazer curso de agronomia é simples, busquem vivência, busquem a vivência, busquem o campo, tentem sempre mesclar o conhecimento acadêmico que vocês estão obtendo na faculdade, que vocês irão obter na faculdade, com o conhecimento de campo. Busquem, às vezes, até um cultivo mais simples, mas busquem sempre mesclar, enriqueçam bastante. A teoria é a base, mas vocês vão precisar muito da prática para serem bem-sucedidos lá na frente. Então, tentem sempre buscar a mescla, conhecimento acadêmico e vivência de campo. Bom, E isso eu também faço as palavras do Jorge as minhas. E eu quero também dizer obrigado a vocês três por ter convidado nós dois aqui para dar um pouco de voz aos alunos, né? Com seus futuros agrônomos.
parabenizar pelo projeto. Eu acho que o agro no geral, não só a agronomia, tem muito a crescer e está crescendo bastante devido a essa visualização, né? Como eu falei no começo da minha fala, os influencers, né, vêm gerando assim, explanando muito do que acontece no agro de uma forma mais interessante, mais legal para essa juventude, né? E aí, para quem está pensando em fazer o curso de agronomia, eu queria falar um pouquinho sobre história assim, da sociedade no geral, né? Porque hoje a gente só é o que nós somos como sociedade, como essa globalização toda, porque a gente teve a base da agricultura. Para que a população crescesse tanto como é hoje, primeiro o ser humano ele deixou de ser caçador-coletor para ser agricultor. Então a sociedade ela tem os seus segmentos meio que uma pirâmide invertida. Primeiro você tem a agricultura embaixo, que gerou essa estabilidade para que a filosofia, a matemática, a astrologia fosse se desenvolvendo, mas a base teve que ser a agronomia para que gerasse essa estabilidade, para que a sociedade se desenvolvesse em outros âmbitos, né? Então é a partir desse ponto de vista que eu vejo que o nosso curso, a nossa profissão é bastante importante, e quem tiver interesse em fazer o curso de agronomia, a gente tem várias áreas de conhecimento dentro do curso. Se você não gostar de solo, você vai gostar de fisiologia, né? Eu paguei filosofia, viu, meu amigo? Filosofia da ciência. Filosofia da ciência. Tem também filosofia da ciência, administração rural. Tirei 10, engenharia. Trabalhar, tirei 10. Pois é, eu não gostava muito não, mas... Filosofia é isso que a gente tá passando aqui. É filosofia é conversa, é o nosso pensamento. Continua, Matheus. Então, o curso é muito amplo, é muito importante para a sociedade no geral, e eu me sinto orgulhoso de poder estar nesse meio. E quem tiver interesse, quem estiver pensando em fazer agronomia, vamos lá, tem a particular, tem a federal, né, a universidade pública, e a oportunidade não falta, tem muita coisa para ser trabalhada ainda, e é isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu escutando vocês dois, se eu não fosse agrônomo, eu ia querer ser. Gostei de verdade, vocês falaram muito bem. É sério. Não, foi bonito. Não, o bom Matheus falou sobre a história, né? Jorge falou. Um complementou o outro. E, gente, o bacana. Eu fiquei muito feliz. O bacana é pra quem tá assistindo a gente agora e tem uma dúvida se vai pra particular, se vai pra federal. Então, eu acho que esse podcast aqui pode abrir muito sua cabeça e ser um divisor de águas para a área que você quer seguir. Isso eu acho muito importante, porque raramente, eu acho que até hoje a gente não viu um debate desse aqui na Paraíba entre federal e particular. Não no ato de dizer quem é melhor, não. Mas abrir a cabeça das oportunidades que cada um oferece para o estudante. Isso. Exatamente. E assim, esse é o nosso papel. É o nosso papel como educador. É o nosso papel como programa, é trazer conteúdo de qualidade, entretenimento, uma conversa gostosa, uma cerveja gelada, um amendoinzinho crocante, mas de preferência com pessoas interessadas, com profissionais, com gente que está envolvida direta e indiretamente no nosso meio. E assim, eu vou deixar também uma mensagem. Eu vou deixar uma mensagem porque a gente vê muitos profissionais de todos os níveis hoje em dia e a gente acaba trabalhando com muitos deles. E a faculdade, a graduação, ela é apenas o início do nosso estudo. Então, infelizmente, a gente tem topado com muitos profissionais que acham que a partir da graduação eles já estão prontos e já estão com um nível muito satisfatório de entendimento para atuar e atuar naquele mesmo nível o resto da vida. Mas, do jeito que vocês mesmos falaram aqui, a informação está cada vez mais rápida, o mundo está cada vez numa velocidade maior, e a gente não pode achar que uma graduação seja a única ferramenta que a gente vai ter para conseguir resolver os nossos problemas no campo. Então, a atualização constante de técnicas, de conceitos, de uma forma geral, de como chegar e resolver os nossos problemas,
ela não pode parar a partir do nível de graduação. É claro que a graduação ela vai te permitir atuar na área, mas a partir do momento que a gente se limitar a ela, logo a gente vai ficar sem espaço para atuar, porque os outros profissionais continuam buscando. Então cabe a gente continuar buscando, continuar evoluindo, não parar. E quando a gente fala não parar de estudar, não é necessariamente fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, mas investir tempo naquilo que tem acontecido no mundo todo. Ninguém precisa inventar a roda mais hoje, não é verdade? A gente tem informação cada vez mais rápida e cada vez de melhor qualidade quando a gente sabe utilizar a internet. Então, para isso, é cada vez buscar se capacitar. E uma das formas da gente buscar se capacitar é um programa como esse, cheio de conteúdo, cheio de conversa boa, cheio de gente interessante. Então, gente, muito obrigado. Eu queria aqui perguntar se vocês estão nas redes sociais, para os nossos seguidores seguir vocês. Se vocês tiverem, fala pra gente aí, a gente vai deixar na descrição também, porque a partir de agora vocês são famosos. Esse programa tá alcançando milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, meu Instagram, @JorginhoIrineu. É isso, Instagram. E o meu é @MatheusFranco, Matheus com 2 S e Franco com 2 N. Tá certo, a gente vai colocar na descrição aqui, tanto nos podcasts quanto no YouTube. Show E os de nossos, bola. vocês já sabem. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado por esse tempo. E foi mais uma vez muito arretagro. Valeu! Valeu, gente.